Capítulo 20. Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você morrerá. A mulher que você tomou é casada." Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: "Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas." Então Deus lhe respondeu no sonho: "Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão." Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que aconteceu, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou a Abraão e disse: "O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém." E perguntou Abimeleque a Abraão: "O que te levou a fazer isso?" Abraão respondeu: "Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão." Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: "Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres." A Sara ele disse: "Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente." A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: "Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo." E acrescentou: "Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice." Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: "Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque." Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: "Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente." Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou: "Não posso ver o menino morrer." Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: "O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo." Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá
encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: Aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Capítulo 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor: Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão.
comentando sobre esses 3 capítulos, vamos lá, no capítulo 20, o que é interessante a gente observar é que Abraão erra de novo, ele mente novamente a respeito de Sara ser sua irmã e dá toda aquela confusão. Eu acho legal a gente observar na Bíblia que o Senhor ele não esconde o erro das pessoas, dos personagens, sabe? A gente vê o erro lá de Davi com Betseba, a gente vê o erro aí de Noé quando bebe e fica pelado lá na própria tenda, a gente vê os erros de Abraão, a gente vê os erros de Isaac, os erros de Jacó. A Bíblia mostra tanto os acertos quanto os erros dos personagens, né, de muitos dos personagens bíblicos. Isso é muito legal, porque a gente vê que a Bíblia é algo atual, ela é realista. Não é um conto de fada, onde que vai dar tudo certo, onde que tudo acaba tudo bem, sabe? A Bíblia contém histórias tristes, histórias às vezes muito pesadas, mas por quê? Porque retrata de fato a realidade humana. A realidade humana é isso, e é isso que é bom para motivar a gente, sabe? Que a gente não está lendo algo fora da realidade. Você está lendo algo vivo, algo que aconteceu e algo que acontece. Isso nos motiva ainda mais a aprender, a ler, a perceber que, nossa, Abraão errou, Davi errou, Moisés errou, mas eles tiveram uma trajetória abençoada, né? E tantos outros que também não tiveram trajetórias assim tão felizes. Mas isso é o quê? É um aprendizado pra gente, que a gente precisa aprender e absorver. Agora no capítulo 21 é um pedaço muito triste da história, que é a parte de Agar, né? Que Agar ela é mandada embora ali por Sara e por Abraão. E aí por muito tempo eu fiquei, gente, mas por que Deus permitiu Sara mandar Agar embora? Porque Ismael era filho de Abraão, né? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? E o que a gente pode aprender é que nem tudo a gente vai ter resposta. Ela deve ter ficado se perguntando por quê, mas por quê? Nossa, por que vai fazer isso? Meu filho vai me mandar embora de novo, que injustiça e tal. E muitas coisas, acontecem muitas coisas na nossa vida que a gente fica, mas por quê? Por que isso logo agora? Por que isso comigo? Será que Deus não está me vendo? O Senhor não pede que a gente entenda tudo, Ele pede que a gente confie. Então, na próxima vez que surgir essa dúvida no seu coração, de alguma coisa que aconteceu e vai acontecer, muitas coisas que a gente não entende, a palavra do Senhor fala que as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Muitas coisas de fato a gente não entende o porquê, mas a gente precisa confiar no Senhor. Em vez de você se perguntar do porquê, você se pergunte para quê. Ok, Senhor, estou nessa situação. Então, como eu posso ser útil para o Senhor? O que eu posso aprender nessa situação? Eu creio que assim a gente pode crescer bem mais no nosso desenvolvimento com o Senhor. Quando a gente parar de perguntar o porquê, começar a perguntar para quê? Como eu posso ser útil mesmo com essa situação? Quando os discípulos perguntam para Jesus, mas quem pecou para aquele moço nascer cego? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus responde, olha, não foi ele nem os seus pais, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não entendemos muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, mas que em todas o nome do Senhor seja glorificado. Agora no capítulo 22, eu queria salientar o versículo 18, que diz assim: e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão obedeceu a palavra do Senhor. E todos nós fomos abençoados pela obediência de um só homem. Assim como Jesus, ele obedeceu, né? Ele se entregou na cruz, ele trouxe a salvação para todo mundo que o aceitar, o receber. A obediência, ela ultrapassa barreiras, ultrapassa o que a gente pode imaginar, né? Você não tem dimensão do que uma obediência da sua parte pode realizar. A gente só ganha quando a gente obedece, que a gente possa de fato ter esse coração pronto para obedecer o chamado do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela sua palavra, pela revelação das Escrituras, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Deus, porque o Senhor mostra na tua palavra que o que tinham aqui eram homens como nós,
homens com acertos e com erros, mas que mesmo em suas dificuldades conseguiram seguir adiante, conseguiram servir ao Senhor com integridade de coração, e é isso que nós desejamos, Pai. Sabemos que nós erramos em muitas coisas e ainda vamos errar, mas pedimos a Tua graça, do Teu Espírito, o fortalecimento do Senhor, para que possamos endireitar as nossas veredas, para termos mais acertos do que erros, em nome de Jesus. Senhor, assim como Agar não entendia ali o que acontecia, muitas coisas da nossa vida a gente também não entende, mas queremos confiar no Senhor, crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, então confiamos no Senhor. Para cada situação que quem está me ouvindo aqui está vivendo, que ela possa, se não conseguir entender o porquê, mas que entenda o para quê. Que seja essa uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. Senhor, e a obediência de Abraão abençoou a todos nós, que nós também possamos obedecer com sinceridade, com inteireza de coração, e manifestar a glória para a glória e para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém! Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve se você não é inscrito. Toda vez que você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Até amanhã. Tchau!